Eu quero ler hoje à noite lá no livro dos Salmos, o Salmo 19. Nós vamos ler Salmo 19. Nós vamos ler apenas o verso 7 e 8. Mas depois você pode ler em casa todo este salmo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz a sua voz, se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Nós estamos diante, nesta noite, de boas novas, alegres novas. Louvado seja Deus, porque Deus ainda fala com o homem. Deus ainda revela graça, compaixão, misericórdia. A maravilhosa graça de Deus se revela salvadora a todos os homens. E nesta noite, meu amigo, você que está entre nós, você pode conhecer a maravilhosa graça de Deus. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Este é um dos versículos, dos meus versículos favoritos. Eu gosto deste texto, e a importância deste texto está na lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor. No início havia uma só lei. Lá no jardim, lá no Éden, quando tudo fez o Senhor de maneira perfeita e maravilhosa, e viu o Senhor tudo o que havia feito, e tudo era muito bom. E havia uma lei. De todas as árvores do jardim, Adão e Eva, vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou então, morrendo espiritualmente, morrerás fisicamente. E como todos nós sabemos, esta lei foi quebrada, foi desobedecida. Eva foi enganada, Eva desejou o fruto, aquilo era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, ela comeu. Adão comeu deliberadamente, consciente da sua desobediência, pecaram contra Deus e sofreram as consequências do seu pecado. Mas uma nova lei foi dada, e essa lei se resume em 2 pontos: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa lei está escrita na palavra de Deus, os 10 mandamentos. Esta lei está também em nossos corações e mentes,
de uma certa forma. Olhe comigo Romanos 2:15. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus, que é viva, é poderosa, penetra os nossos corações e mentes. Romanos 2:15. Nós não vamos entrar no contexto aqui, mas note, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Os 10 mandamentos, a lei de Deus, que é boa. Como nós temos lido, a lei do Senhor é perfeita. Agora, meu amigo, deixe-me considerar alguns desses mandamentos com você hoje à noite. O 9º mandamento, por exemplo, Êxodo capítulo 20 e o verso 16: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Talvez este seja o mandamento mais fácil de lembrar. Não minta, não conte mentiras. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, ele é mentiroso desde o princípio, ele nunca se firmou na verdade, e quando ele mente, ele fala do que é próprio dele, e o Senhor nos manda, na sua lei perfeita e santa, não minta. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Provérbios capítulo 12, verso 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Ainda, Apocalipse 21:8 diz: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Este mandamento tão fácil de lembrar e tão fácil de desobedecer, revela para nós a santidade de Deus. E sabe, talvez você esteja dizendo: mas Alexandre, tá bom, eu contei lá uma mentirinha, mas eu não sou um mentiroso. Bom, se um homem matar alguém, ele é um assassino. Se um homem roubar alguém, ele é um ladrão. E se você já contou uma mentira, você é um mentiroso. E a Bíblia diz que quando o homem peca em um ponto da lei, ele é culpado de toda a lei. E onde eu quero chegar é mostrar a você a seriedade deste Deus que nós estamos pregando. Santo e santo, santo é o Senhor nosso Deus. Meu amigo, nós não podemos brincar com Deus. A alma que pecar, esta morrerá, diz o Senhor. O filho não paga pelo erro do pai, o pai não paga pelo erro do filho, é individual, eu e Deus. A alma que pecar, esta morrerá. Você já contou uma mentira? Amigo, se você sabe que tem mentido muitas vezes, não só para outros, mas para você mesmo, lembre, a Bíblia diz: você é culpado e digno
do juízo e da disciplina de Deus. Vamos para outro mandamento. O sexto mandamento, verso 13 de Êxodo 20, não matarás. E agora você vai dizer, não, esse eu tenho certeza, eu nunca matei ninguém. Desse eu estou livre. Este é um mandamento que eu sei, que eu tenho guardado. E olha o que o Senhor Jesus diz lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, mais uma vez eu convido, abra a sua Bíblia e leia comigo, acompanhe a leitura, Mateus 5 e 22. O Senhor, Ele diz, eu vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que se irá contra o seu irmão, está sujeito ao julgamento. Qualquer que disser ao seu irmão, tolo, raca, será réu do sinédrio. Qualquer que insultar o seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. Qualquer que lhe disser inútil, estúpido, será réu do fogo do inferno. As palavras ofensivas, a lei diz, não matarás, eu porém vos digo, qualquer que estiver irado sem razão, ou qualquer que ofender o seu irmão, já matou o seu irmão. Alguma vez você ofendeu alguém? Alguma vez você se irou contra alguém? Você entende o que nós estamos considerando na palavra de Deus? Nós estamos considerando que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mesmo as crianças que aqui estão entre nós, nasceram em pecado. Davi ele diz, em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe, eu nasci todo em pecado. A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Uma inclinação para o pecado, para as trevas, para a desobediência. E se você tem filhos pequenos, você sabe disso. Não precisa ensinar para eles as coisas erradas, mas você tem que insistir e tentar ensinar aquilo que é correto. Todos nasceram nesta condição. Oitavo mandamento, não furtarás. Não roube. Não tome emprestado aquilo que não é seu, sem pedir para o dono, não é? Não roubarás. Não importa o que seja, se são coisas grandes ou pequenas, um clipe de papel, uma música na internet, um programa pirata que você... é roubo. Roubar o governo, não pagar impostos. Nós falamos contra a corrupção, mas muitas vezes a corrupção está dentro de nós. E meu amigo, esta corrupção do teu coração enganoso merece justa retribuição. Enganoso é o coração do homem, perverso, incurável, mais do que todas as coisas. Quem pode conhecer o coração do homem? Mas o salário do pecado é a morte. E não há ninguém aqui que possa dizer, eu não. Eu sou bom, eu sou honesto, eu sou justo. Nós mencionamos apenas 3 mandamentos. Não minta, não mate, não roube, não adultere. Isso também eu nunca fiz. E Deus diz, se você olhar com intenção impura,
você adulterou. Note que Deus está falando do que vai na mente e no coração, são as intenções, nem sempre são os atos, mas as intenções, o desejo. Meu amigo, volte-se para o Senhor hoje à noite, porque você é digno de condenação. A lei olha para o homem e diz: culpado, culpado. Ninguém será justificado por obras da lei, pois pela lei vem o conhecimento do pecado. O que a lei mostra para nós é a nossa condição, somos incapazes de cumprir ou satisfazer a justiça, o padrão perfeito e puro de Deus. Mais uma vez eu vou repetir: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. No Velho Testamento, a desobediência da lei, por vezes, era punida com a morte. Se você ler Deuteronômio 24, você vai ver que se você achar alguém que tiver roubado dentre um dos seus irmãos, dos filhos de Israel, esse morrerá, diz o texto, e tirarás o mal do meio de ti. Mas sabe, prezado ouvinte do Evangelho, esta era apenas uma morte física. O que nós estamos apresentando aqui é que aqueles que não se arrependem e não correm para Cristo, e pela lei são culpados, morrerão eternamente, diz a palavra de Deus, sofrerão eterno juízo por causa dos seus pecados. Por isso eu te convido, corra para Cristo. Corra para Cristo hoje à noite. Apocalipse fala deste momento de juízo e condenação. Apocalipse capítulo 20, verso 12. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 12 a 15. Todo aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O Novo Testamento, ele apertou as rédeas. O Senhor Jesus tornou a lei mais severa. Mas da mesma forma, o Senhor Jesus apresenta-nos a graça, a maravilhosa graça do Senhor. Romanos 3:23, porque todos pecaram, destituídos, separados, estão da glória de Deus. E todos estes que estão destituídos e separados, que estão aquém, que não podem alcançar a glória de Deus por causa dos seus muitos pecados, todos estes receberão justa retribuição no dia do juízo, se não se arrependerem hoje. Não vos enganeis,
se não vos arrependerdes, todos de igual modo hão de perecer. A mensagem do Evangelho é um aviso, é um convite sim, mas é um aviso. Cuidado! Como escaparemos nós? O texto ele nos convida a refletir, convém-nos atentar com mais diligência às verdades ouvidas, e Deus diz: como você vai escapar se você não atentar para esta tão grande salvação? Meu amigo, o que você está esperando para cair de joelhos em figura aos pés de Cristo e dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, salva-me, ajuda-me, perdoa os meus muitos pecados? Como aquele cego Bartimeu, que à beira do caminho gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele encontrou alívio, ele encontrou o Senhor. Todos aqueles que estão longe da graça de Deus receberão rigorosa e justa punição, porque você não é capaz de cumprir a lei, nem eu, muito menos eu. E se nós erramos em um ponto da lei, somos culpados de toda a lei, condenados, culpados, destituídos. A Bíblia diz que esta condição, separados de Deus, aquém, distantes da glória de Deus, faz de nós filhos da ira. Efésios 2 e 3. Abra sua Bíblia. Paulo diz: nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Este é o homem sem Deus. Este é aquele que está nas trevas. Andam nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Filhos não de Deus, filhos da ira. Colossenses 3 e 6, filhos da desobediência, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E a palavra de Deus é mais severa, é mais dura ainda, quando ela diz que o homem sem Deus, o homem que não chegou ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, é filho do diabo. Atos 13 e 10, ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? O Senhor Jesus falando a alguns religiosos uma vez, e aqueles homens disseram: não, Abraão é o nosso pai. Cristo disse: olha, se Abraão fosse o vosso pai, vocês saberiam quem eu sou? Não, nós somos filhos de Deus. Se Deus fosse o vosso pai, vocês saberiam quem eu sou. Mas vocês, porque eu digo a verdade, vocês não me ouvem. E o Senhor Jesus, de maneira firme, amorosa, mas firme, fala com aqueles homens: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer a vontade do vosso pai. Se você não reconhece a Jesus Cristo como Senhor, se Cristo não é Salvador na tua vida, se Jesus não é o Filho de Deus na sua vida, o Messias, o ungido, o escolhido, rejeitado pelos homens, mas para com Deus, eleito, precioso. Ah, Cristo é precioso para mim. Amigo, esta é a tua condição. Filho da ira, filho da desobediência, inimigo da justiça.
Alexandre, é duro demais esse discurso que você está falando hoje, esta mensagem. Eu não posso dizer para você que está tudo bem, que a vida que você está levando sem Deus está tudo bem. Seria uma mentira. A verdade do Evangelho é que todos pecaram e, se permanecerem nos seus pecados, morrerão eternamente por causa dos seus próprios pecados. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O profeta, no Velho Testamento, ele pergunta, por que razão? Eu quero perguntar com todo o amor, com todo o carinho. Eu tenho falado estas coisas, são verdades de Deus. Eu tenho sido honesto com você, porque amo você, porque amo o Evangelho, porque sei que esta é a mensagem que Deus quer entregar aos homens: arrependei-vos e convertei-vos. Mas a minha pergunta é: por que razão, meu amigo, você vai continuar carregado de pecados? Caminhando a passos ligeiros para o inferno, se tudo Cristo tem feito. Tudo Cristo já tem feito, e com perfeição. Deus, com isto satisfeito, dá-nos o perdão, a salvação, a reconciliação. Por que razão morrereis? Por quê? Um dia você vai se achar num lugar de tormento e dizer: alguém molha o dedo, uma gota de água, põe na minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Se há perdão, se há salvação em Jesus Cristo, deixe o homem mau o seu mau caminho e converta-se ao Senhor. Não rejeite o Evangelho, não rejeite a palavra de Deus. Você merece condenação, assim como eu mereço por natureza. Não há nenhum bom, senão um, que é Deus. Todos se extraviaram. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que entendesse, alguém que buscasse a Deus. O que Deus encontrou? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há nenhum bom, nem um sequer. Mas, meu amigo, todos aqueles que correram para Cristo, arrependidos dos seus pecados, foram recebidos por Ele de braços abertos. Um coração contrito e arrependido nunca foi rejeitado por Cristo. Ele sempre recebe o pecador. Deus, na eternidade passada, preparou este plano perfeito. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Emanuel, Deus conosco. E nós sabemos que aquele menino nasceu. Um menino nos nasceu, diz o profeta, um filho se nos deu, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A luz brilhou para aqueles que estavam na região de sombra e de morte. Luz para os aflitos. E por que o Senhor Jesus veio? Cristo veio para carregar sobre si o peso que nós carregávamos. O peso que você carrega hoje, meu amigo. Aquele que nunca cometeu pecado, foi feito sacrifício pelo pecado. Aquele que é bendito eternamente, foi feito maldição.
aquele que é a própria vida, morreu na cruz do Calvário. Ele foi moído, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quanto Cristo sofreu, para que você hoje pudesse ter a oportunidade do arrependimento e da fé no Senhor Jesus Cristo. Não há nenhuma demonstração de amor que se compare àquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário, suportando a hipocrisia dos religiosos que com mentiras o acusavam e o condenaram à morte, suportando a arrogância de Pilatos. Pilatos disse: você não sabe que eu tenho poder para te soltar, ou para te prender, para te deixar vivo ou te matar? E Cristo diz: nenhum poder teria sobre mim, se do alto não lhe fosse dado. Cristo veio cumprir esta obra. A violência dos soldados romanos, açoites, murros, bofetadas, arrancaram a sua barba, rosto desfigurado. Ali estava o Filho de Deus, por amor a você, pecador, culpado. Cristo carregando sozinho os nossos pecados. A indiferença da multidão, que zombava, que ria, que balançava a cabeça, e ainda lançava ofensas contra Cristo. Salvou os outros, salve a si mesmo, confiou em Deus, que Deus venha livrá-lo, desce da cruz e creremos em ti. Amigo, que o teu coração nesta noite não tome nenhuma atitude como esta, de hipocrisia, de violência ou de indiferença contra Cristo, porque a multidão assistia àquele espetáculo. E ali estava o Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco, carregando sozinho o peso dos meus e dos teus pecados. Nenhuma culpa tinha ele, nenhuma necessidade de morrer, mas por amor a cada um de nós, por amor a mim e a você, diz a palavra, ele não titubeou, ele não duvidou, ele não retrocedeu. O profeta Isaías diz: eu não tirei as minhas costas daqueles que me açoitavam, eu não tirei a minha face daqueles que me batiam e arrancavam a minha barba. Eu estava pronto a cumprir toda a vontade do Pai, diz o Senhor Jesus. Por quê? Por quê? Por você, por amor a você, para te mostrar maravilhosa graça, para revelar uma graça salvadora, para poder convidar os homens. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas hoje anuncia aos homens em todo lugar: arrependam-se, arrependam-se. Façam um concerto com Deus, reconciliem-se com Deus, não permaneçam nas trevas do pecado. Cristo Jesus morreu em teu lugar, em meu lugar. Nós não podemos desconsiderar aquele sacrifício. E o profeta diz mais uma vez: ó vós que passais pelo caminho, considerai e vede se a dor maior que a minha dor, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Não te comove, meu amigo? Não te comove saber que Cristo carregou o peso dos teus pecados? Não te comove saber que Cristo convida hoje ao arrependimento? Primeira Coríntios, o apóstolo Paulo escreve àqueles irmãos: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, Cristo morreu por nossos pecados,
segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, ressuscitou, aleluia, para a nossa justificação. De fato, Ele ressuscitou. Nós não temos um Salvador morto. Nós temos um Salvador vivo, que tem todo o poder nos céus e na terra, que pode perfeitamente salvar todo aquele que por Ele se chega a Deus. Sim, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Hebreus 7:25, Cristo pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Convinha, diz Lucas 24:46, assim está escrito, convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Amigo, você foi avisado. Não diga, talvez naquele dia quando você estiver face a face com Deus, não diga eu não sabia. O Evangelho mais uma vez foi anunciado. Você é indesculpável. Você é indesculpável. Escrevendo ali aos Romanos, o escritor diz que os homens, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, tornaram-se tolos, trocaram a glória de Deus. Amado ouvinte do Evangelho, não seja tolo de desprezar a graça, a misericórdia e o amor de Deus nesta noite. Arrependa-se agora dos teus pecados, dos teus muitos pecados, porque és um grande pecador contra Deus, como todos nós. Não há diferença neste ponto, mas a graça de Deus, ela pode alcançar a todos, salvos por esta graça maravilhosa. Talvez diante de um juiz aqui na terra, você tem condições de se livrar de uma condenação. Talvez se você pagar, talvez se você tem um conhecido, a justiça do mundo ela é injusta. Mas como escaparemos nós? Como eu já disse, como escapar de um Deus que é santo, santo, santo? Como fugir desta condenação? Se não confiarmos no Senhor Jesus Cristo, arrepende-se dos seus pecados agora, peça perdão a Deus, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Disse Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Eu estou terminando.
Mas eu mais uma vez eu vou suplicar, considera o Evangelho. Considera a palavra de Deus. Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma vez. Você tem uma vida para tomar uma decisão inteligente ao lado de Cristo, para lançar-se aos pés da cruz e deixar ali o fardo dos teus pecados. Uma vida. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe quanto tempo você tem. A vida é tão breve, é tão frágil. Considere o Evangelho. Se você não tem uma Bíblia, adquira uma Bíblia. Leia o Evangelho de João. Busque a Deus, peça por sabedoria, por entendimento, por compaixão, por misericórdia. Clame ao Senhor. Não permaneça na condição em que você está. Tome uma decisão sincera, tome uma decisão inteligente, tome uma decisão honesta diante de Jesus Cristo agora. Não é para amanhã, não é para depois, é urgente. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endurece o teu coração. Hoje é dia aceitável, hoje é dia de salvação. Hoje pode ser o melhor e o mais importante dia da tua vida, quando começa a tua vida eterna, juntamente com Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo. Tu e todo aquele que crê na tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo. Olha, o Evangelho está propondo mais uma vez a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Escolhe a vida. Escolhe a Cristo. Decida-se ao lado daquele que tem poder para perdoar, pode perfeitamente perdoar. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, Ele é o Senhor, Ele é a luz do mundo. Cristo Jesus. Apocalipse 22 e 17 diz: quem tem sede venha, quem quiser tome de graça da água da vida. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Você não precisa pagar nada. Você não tem condições de pagar nada. Nada que você tenha é suficiente para pagar o perdão da tua alma. Só Cristo Jesus poderia ter pago este preço na cruz do Calvário. Não fomos comprados com prata e ouro, as coisas corruptíveis deste mundo, coisas que se corrompem. Fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. Maravilhoso sangue, sangue que nos purifica de todo pecado, nos limpa, nos lava. Isaías 1:18. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aproxime-se do Senhor hoje à noite. Não deixe que o inimigo das nossas almas roube a mensagem do Evangelho. Não deixe que o mundo ocupe os teus pensamentos agora. Olhe somente para Cristo. Veja o Senhor pela fé. Cristo convidando: vinde a mim os que estão cansados. Amigo, você não sente o peso do fardo que você carrega? Você não percebe a miséria que você está vivendo? Você não vê o teu pecado? Satanás cegou o entendimento dos homens.
Deixe que o Espírito de Deus abra os teus olhos, para que você veja a tua vergonha, a tua miséria, o teu pecado, e crendo em Cristo você possa receber o perdão e a purificação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja Deus, porque há perdão em Jesus Cristo. Eu não sei se você terá outras oportunidades. E o meu conselho é, não brinque com a mensagem que vem da parte do Senhor. A Bíblia diz, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Haverá um momento que Deus vai dizer, basta. Então, se o Espírito Santo está falando ao teu coração, se Ele está convencendo você do pecado, da justiça, do juízo de Deus, entregue a tua vida a Cristo agora. Se com a tua boca você confessar, e em teu coração você crer que Jesus é o Cristo, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É promessa de Deus, é palavra de Deus, é palavra viva. Creia com o coração, confesse com a boca, eu creio em Cristo Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador, como aquele que pode perdoar os meus pecados. Não deixe a timidez impedi-lo de fazer uma confissão de fé. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. É preciso coragem para tomar uma posição ao lado de Cristo. Mas eu não quero ir além deste momento. É o Espírito Santo que vai convencê-lo, é o Espírito Santo que vai trabalhar. Eu creio que Ele tem trabalhado na minha vida para anunciar a você verdades que Deus tem revelado a nós. Todos pecaram, mas em Cristo há perdão, em Cristo há salvação. O Senhor Jesus disse, eu não vim condenar, eu vim salvar. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho, é chegado o reino dos céus. Pregava o Senhor Jesus quando andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Portanto, meu amigo, pela última vez, creia no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo, tu e todo aquele que crê na tua casa. Deus tenha compaixão da sua vida. Amém.